Bom, então vamos lá. Vamos ver a transformação isovolumétrica. E eu vou usar de novo essa animação aqui do site do FET Colorado. Repara aqui na direita que nessa animação eu posso escolher qual parâmetro fica constante aqui. Eu vou escolher o volume, tá vendo que tem a bolinha azul no volume. Isso quer dizer que o recipiente fica travado e o volume dele não vai mudar. Eu não sei, acho que até esse homenzinho aqui na esquerda, ó, que trava ele e não deixa o volume mudar. Eu posso esquentar o gás, ó, eu posso colocar uma chama nele, ó, e aí a temperatura dele vai aumentando. Fica olhando enquanto eu estou colocando a chama. Eu vou colocar gelo agora para resfriar. Ó. Enquanto eu estiver colocando a chama, olha aqui em cima no termômetro, aqui onde está o mouse. Ó. Você vai ver que conforme eu coloco a chama, a temperatura vai aumentando. Ó. A temperatura vai aumentando. E repara aqui também, aqui nesse reloginho aqui na direita, que a pressão também vai aumentando. E alguém poderia esperar que se a pressão vai aumentando, ele faz força para empurrar o êmbolo. E aí o êmbolo iria mudar de lugar. Mas não é o caso. O volume está travado aí. Esse homenzinho está travando e não está deixando o volume aumentar. Então é essa transformação que a gente vai ver, a transformação isovolumétrica. Por mais que eu esquente o gás e as partículas comecem a vibrar muito rápido, bater com muita força, ela não consegue empurrar o êmbolo porque o êmbolo está travado, ponto final. É uma transformação isovolumétrica. Deixa eu resfriar um pouquinho o gás aqui, baixando a temperatura. Enquanto eu resfrio o gás, dá uma olhada lá no termômetro e no manômetro lá. Ó. Vai mudando a temperatura e a pressão. Então agora vamos recordar um pouquinho dessa transformação isovolumétrica e vamos colocar aí também junto, vamos juntar com a primeira lei da termodinâmica. Então vamos lembrar aqui rapidamente a transformação isovolumétrica. E a transformação isovolumétrica, a principal característica dela é que o volume fica constante. Lembra que eu gosto de falar constante CTE. Se o volume fica constante, se a gente lembrar lá da lei geral dos gases perfeitos, P0, V0 sobre T0, que na verdade nada mais é do que reescrevendo a equação de Clapeyron quando o número de mols é constante, né, quando nem entra e nem sai gás do recipiente. Então, se a gente lembrar da lei geral dos gases perfeitos, P0, V0 sobre T0 é igual a PF, VF sobre TF, no caso particular do volume ficar constante, então o volume inicial é igual ao volume final, porque ele nem mudou. Então os dois volumes têm o mesmo valor. Se o volume inicial é igual ao volume final, eu posso cortar esse volume com esse volume. E quando eu corto esse volume com esse volume, a equação eu posso reescrever ela como P0 sobre T0, aí na esquerda, né? Na parte esquerda da equação sobrou P0 sobre T0, e na parte direita PF sobre TF. Então, nota o seguinte, ó, a temperatura pode mudar e a pressão pode mudar, mas essa razão, essa divisão é igual, ó, é igual. Isso não muda. Quem é igual aqui? Ó? Quem é esse igual? O que esse igual da matemática está falando? Que não é a pressão que é igual, e nem a temperatura que é igual, mas sim a divisão da pressão pela temperatura. P0 sobre T0 no início, né, a pressão sobre a temperatura no início é igual à pressão sobre a temperatura no final. O que me faz concluir que a pressão, vou escrever aqui embaixo agora, ó, a pressão sobre a temperatura é constante. Né? Se a pressão sobre a temperatura no início é igual à pressão sobre a temperatura no final, então a pressão sobre a temperatura é constante. Se eu pegar essa temperatura aqui que está no denominador, pego a temperatura que está no denominador e passo para o outro lado multiplicando, eu vou chegar à conclusão que na transformação isovolumétrica, como a gente já tinha visto em gases ideais, né? Num gás ideal, numa transformação isovolumétrica, a pressão é uma constante vezes a temperatura. Né? E era aqui esse ponto que eu vou ilustrar lá na simulação daqui a pouco. Então, esse é o primeiro ponto importante. A pressão é diretamente proporcional à temperatura. Quando isso é verdade? Isso é verdade, a gente está supondo o tempo inteiro que o volume fica constante, ó, aqui em cima. Se o volume fica constante, então a gente concluiu, do fato do volume ficar constante, a gente concluímos que a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se a temperatura aumenta, a pressão também aumenta. O que mais que isso quer dizer? Se você reparar que a temperatura está elevada a grau 1, e portanto se eu fizer o gráfico da pressão em função da temperatura, se eu fizer o gráfico da pressão em função da temperatura, esse gráfico dá uma reta.
Uma reta que passaria pela origem, né? Porque quando a temperatura é zero, a pressão também seria zero, né? Zero vezes qualquer número dá zero. Então passaria pela origem, passaria pelo zero, zero. Não passa porque vocês lembram que a temperatura em Kelvin é inatingível, né? O zero Kelvin é inatingível na prática e mesmo na teoria, né? Então isso aqui é uma reta, isso é uma reta porque é uma função do primeiro grau. Então a pressão em função da temperatura é uma reta que passa pela origem. Por quê? Porque a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Quando? Numa transformação no qual o volume é constante. E como é que faz uma transformação para volume constante? Você não deixa o volume mudar. Alguém fica segurando lá e não deixa o volume mudar. E repara que nessa transformação, então, conforme você vai aumentando a temperatura, se eu vier dessa temperatura para essa temperatura, se eu aumentar a temperatura, eu aumento também a pressão. Nessa temperatura, a pressão tem esse valor. Nessa temperatura aqui, a pressão é maior. Conforme a temperatura vai aumentando, a pressão também vai aumentando. Quando? Quando o volume é constante, transformação isovolumétrica. Agora, vamos ver a mesma transformação à luz da primeira lei da termodinâmica. Na primeira lei da termodinâmica, a gente tinha visto que a variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho realizado. Essa é a primeira lei da termodinâmica. Agora vamos aplicar essa lei no caso particular das transformações isovolumétricas, dessa que a gente está vendo agora, né? Acho que eu deveria até ter escrito aí transformação isovolumétrica, rapidinho aqui. Tudo que a gente está vendo é para o caso particular isovolumétrica. Lembra que a transformação isovolumétrica também pode ser chamada de transformação isocórica ou isométrica, né? Então, é para essa transformação que a gente está vendo, né? Transformação no qual aqui, ó, na esquerda, o volume fica constante. Aí a gente tinha visto, agora eu vou precisar da memória de vocês aí. Lembra que o trabalho só existe quando o volume muda. Se o volume não mudar, o trabalho é zero quando o volume fica constante. Lembra lá das regras de sinais, né? Se o volume fica constante, o trabalho é zero. Não existe trabalho. Lembra que para ter trabalho, o gás ou precisa empurrar o pistão para cima, ou alguém precisa empurrar o pistão para baixo e comprimir o gás. Se o volume do gás fica constante, não tem trabalho. O trabalho vale zero. E, portanto, eu posso reescrever a primeira lei da termodinâmica da seguinte maneira. Se o trabalho vale zero, fica ΔU é igual a Q menos zero. Né? O trabalho é zero. Só que quanto que é Q menos zero? Q menos zero é Q, portanto, ΔU é igual a Q. O que me faz concluir que, no caso particular da transformação isovolumétrica, a variação da energia interna é igual à quantidade de calor. O que isso representa na prática? Né? Isso representa o seguinte, repara, o gás não está realizando trabalho. Se ele não está realizando trabalho, todo o calor que for fornecido para o gás vai ir direto para a energia interna dele aumentar. Ele não vai gastar nem um pouco de calor para empurrar o pistão para cima. Portanto, vamos supor que você dá calor para ele. Vamos supor que em 1 minuto você deu 500 joules de calor para esse gás. Para onde foi esses 500 joules de calor? Para a energia interna dele. Ele não gastou nada para realizar trabalho. Por quê? Porque o volume ficou constante, ele não conseguiu empurrar o pistão. Portanto, todo o calor que você der para ele vai fazer a energia interna dele aumentar. Vamos supor que ele tinha, sei lá, 20 mil joules de energia interna. A energia interna dele valia 20 mil joules. Você foi e deu 500 joules de calor. Para quanto foi a energia interna dele? Para 20.500. Se era 20 mil e recebeu 500, foi para 20.500. Portanto, quanto que variou a energia interna dele? A energia interna dele variou 500. Ela variou o mesmo tanto do calor. Então, se você der, por exemplo, 500 joules de calor para o gás, esse calor vai inteiro para a energia interna dele. Portanto, a energia interna dele sobe. Sobe de quanto? De 500 joules. Repara que é igual. Ó. Quem é igual, professor? A quantidade de calor e a variação da energia interna. Cuidado, a quantidade de calor não é igual à energia interna, é igual à variação, porque ele já tem energia interna. Você só está dando mais. Então, esse 500 joules não é a energia interna dele, é o quanto ele ganhou de energia interna a mais do que ele já tinha. E, portanto, a energia interna dele subiu 500 joules, né, nesse exemplo aqui. E, se você lembrar que a energia interna, a variação da energia interna também pode ser calculada como 3 meios de NR
vezes ΔT, lembrando dessa formulinha, a gente conclui o quê? Como a variação, por exemplo, se eu dou calor, o calor é positivo, né? Lembra, se eu dou calor para o gás, o calor é positivo. E o ΔU é igual ao calor, então o ΔU também vai ser positivo. E todo mundo está lembrado aí o que significa ΔU positivo? ΔU positivo quer dizer que o ΔT também é positivo, né? Os dois, o ΔU e o ΔT, são diretamente proporcionais. Se o ΔU é grande, o ΔT é grande. Se o ΔU é pequeno, o ΔT é pequeno. Se o ΔU é negativo, o ΔT é negativo. Se o ΔU é positivo, o ΔT é positivo também. Isso significa o quê? Que a temperatura dele aumenta, né? O que significa, esse ΔT é temperatura final menos temperatura inicial. Se esse é o ΔT, ΔT é temperatura final menos inicial. Se o ΔT, que é a temperatura final menos inicial, deu um número positivo, isso indica que a temperatura final ela é maior, a temperatura final ela é maior do que a temperatura inicial, né? Um número maior menos um número menor é que dá positivo. Então, se dá dando positivo, então a temperatura final é maior do que a temperatura inicial. O que isso quer dizer? Que a temperatura cresce, aumenta. Então, resumindo, numa transformação isovolumétrica, ele não realiza trabalho. Então, todo o calor que você der para o gás vai para a energia interna dele. E se todo o calor vai para a energia interna dele, a energia interna aumenta. E se a energia interna aumenta, a temperatura também aumenta. E é óbvio que eu não estou falando, mas eu poderia falar todo o processo contrário, né? E se ele perdesse calor, se esse calor saísse dele, aí a quantidade de calor seria negativa, o ΔU seria negativo e a temperatura iria diminuir. E agora, tendo em mente todas essas regrinhas que eu falei para transformação isovolumétrica, vamos dar uma olhada lá na animação, né? Deixa eu pegar, tá aqui a animação, certo? Então, pegando a animação aqui, vamos fazer o seguinte, olha, olha meu mouse aqui embaixo, ó, e aqui nesse ponteirinho aqui, eu vou subir para dar calor para ele, para o gás. E essa daqui é uma transformação isovolumétrica, você vai ver que o volume do gás não vai mudar. Mas eu quero que o tempo inteiro vocês fiquem observando aqui, ó, aqui em cima, o termômetro e o manômetro. O termômetro e o manômetro. Aqui, o manômetro é esse reloginho aqui, ó, que ele dá a pressão, ele mede a pressão. E o termômetro está aqui, ó, vermelhinho, a temperatura em Kelvin. Então eu fico olhando, eu vou colocar, vou adicionar calor aqui, ó, fico olhando, vou adicionar calor e fiquem lá olhando o termômetro, a temperatura e a pressão. Né? A temperatura no termômetro e a pressão no manômetro. Vou colocar calor. 1, 2 e já. Coloquei. Olha lá o que vai acontecendo com a temperatura e a pressão. Vão aumentando. Temperatura crescendo, pressão aumentando. Temperatura crescendo, pressão aumentando. Temperatura crescendo, pressão aumentando. Por que isso? Ora, a gente já viu. Isso se deve ao fato de que na transformação isovolumétrica, que o volume é constante, a pressão, olha aqui, ó, a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. E vocês viram lá na simulação. Eu coloquei calor, a temperatura foi aumentando, a pressão foi aumentando. E a primeira lei da termodinâmica? Também dá para perceber lá, ó. Eu coloco calor, o que acontece quando eu coloco calor? Vai todo para a energia interna. Mas se a energia interna aumenta, o que acontece com a temperatura? Aumenta também. E vocês viram, eu coloquei calor e a temperatura aumentou. Bom, é isso. Espero que tenha ajudado um pouco a aprofundar mais na transformação isovolumétrica. Até logo.